Bem-vindos ao Think Bricks, amigos. Trump vai à China na próxima semana. Todo mundo está de olho no acordo. Mas qual é a verdadeira história? Quem está de fato desesperado? Hoje estamos fazendo a pergunta que ninguém em Washington ou em Pequim quer responder diretamente. Quando Trump e Xi Jinping se sentarem juntos em 14 de maio, quem precisa de quem? Para analisar isso, estou acompanhada pelo economista John Leon, fundador da Beijing Hagens Investment e uma das principais vozes sobre o papel da China na reestruturação da ordem financeira global. E uma nova voz em nosso canal, você saberá mais ao final da entrevista. Então, essa visita não é sobre tarifas ou guerras tecnológicas. O futuro do mundo será decidido por grandes mudanças que estão por vir. A questão é se a próxima ordem mundial será unipolar ou multipolar. Bem-vinda novamente ao Think Bricks. John? Prazer em vê-la novamente, Anastácia. Então vamos tentar ler nas entrelinhas. A imagem é dramática. Trump voa para Pequim. As tarifas estão em jogo. Os mercados aguardam com apreensão. Mas vamos deixar a encenação de lado. Quem está realmente mais desesperado neste momento? Washington precisando de uma vitória antes das eleições ou Pequim lidando com pressões internas em meio a um realinhamento global? E será que esse desespero realmente, cria alguma vantagem ou só leva a mais erros de cálculo? Qual é a sua opinião sobre isso? Acho que isso é muito óbvio, na verdade, do nosso ponto de vista chinês. Claro, eu enfatizei que minha opinião representa apenas o pensamento e a voz de muitos chineses comuns, não do nosso governo. Então, na nossa sociedade chinesa, especialmente depois de mais de um mês ou quase 2 meses, a invasão dos Estados Unidos e de Israel ao Irã, depois disso, como avaliar. Eu acho que esse é o evento mais importante, não só deste ano, mas talvez de décadas. Porque depois desse evento, a maioria dos pensamentos ou opiniões da China, dos chineses, ficaram muito claros. É que, quero dizer, os Estados Unidos ou o próprio Trump estão muito desesperados. Ele está desesperado para vir a Pequim. Basicamente, ele quer fazer seu próprio espetáculo. Mas depois do erro de cálculo dele em toda a crise iraniana, conflitos, guerras e invasões, acho que ele não pode conseguir muita coisa nem mesmo com essa provocação em Pequim. Então, basicamente, a maioria dos chineses não se preocupa muito com a visita dele agora. Então, muito obviamente, é o lado dos Estados Unidos ou Trump, o lado de Trump que está em um estado de desespero, por assim dizer. E claro, eu ouvi isso recentemente. Quero dizer, incluindo minha viagem mais recente ao exterior, fui convidado para participar de alguns eventos. Achei interessante, pois esse tipo de opinião não era muito discutido na China. Nós não sabíamos muito sobre isso antes. Nós percebemos que na mídia ocidental, e até mesmo em alguns países não ocidentais, a mídia era influenciada ou induzida ao erro por uma opinião dizendo que, ok, então, incluindo a invasão, ou como eles chamaram de estratégia de corte marginal, dos ventos dos Estados Unidos, primeiro contra a Venezuela, depois contra o Irã, eles acham que podem impor ou destruir a China passo a passo. E o que eles estão dizendo é que a China foi muito afetada por essa crise do Golfo Pérsico e assim por diante. Então eles criam uma história de que, ok, a China está sob forte pressão, especialmente dizendo que a China, nossa economia, a economia em geral, não está bem. A pressão econômica e assim por diante. Ok. Então talvez eu deva esclarecer um pouco sobre esse fato, a realidade desse fato aqui. Acho que a narrativa de que a estratégia deles, até mesmo de aumentar o preço do petróleo, vai prejudicar muito a China, é totalmente equivocada. E muitos dos focos, ou como posso dizer, dessas previsões, são baseados nessa narrativa falsa.
Então, primeiramente, devo dizer que a China talvez seja o país não produtor de petróleo menos atingido ou menos afetado do mundo entre os grandes países do mundo. Existe uma narrativa muito errada, incluindo não só da mídia, mas até mesmo de alguns, eu chamo de influenciadores políticos e geopolíticos emergentes, dizendo que a estrutura energética da China depende fortemente do Estreito de Hormuz, dizendo que cerca de 40% da energia da China vinha disso. Isso está totalmente errado. Esses 14% do petróleo importado pela China vêm, você sabe, precisam passar pelo Estreito de Hormuz, talvez do Irã, talvez da Arábia Saudita, Kuwait, Iraque, Emirados Árabes Unidos. Então, juntos, 40% do consumo de petróleo e do petróleo em certo sentido energético, claro, o petróleo não é usado apenas para energia, mas também para a indústria química. Então, na contabilidade energética, isso representa apenas cerca de 20% do consumo de energia da China. Então, se você fizer um cálculo muito simples, apenas 6% da energia da China foi afetada por essa crise. E você precisa saber que nos últimos 6 anos a China está, sabe, nossa energia renovável está crescendo tão rápido. Isso tem, quero dizer, uma quantidade nominal em megawatts, já superou nossa fonte tradicional, o maior fornecimento de energia a partir do carvão. Então, isso significa que, na estrutura energética, o consumo de carvão da China, nosso uso de carvão, ainda está relativamente contido. Então, se a China decidisse chegar, como posso dizer, ao equilíbrio, ao efeito de 6% dessa crise no Estreito de Hormuz, podemos facilmente usar isso para, quero dizer, como fazer queimar mais carvão para nossas usinas, nosso fornecimento de energia usando carvão. Então, isso poderia facilmente compensar a escassez de fornecimento de energia proveniente do petróleo. E também a China. O transporte não depende mais exclusivamente da importação, incluindo o petróleo bruto para refino, para produzir combustível refinado. Estamos cada vez mais dependentes da eletricidade. Então, os veículos elétricos já são uma realidade na China. Não só, quero dizer, não só os carros de passeio, mas também até mesmo caminhões que transportam muitas mercadorias. E até mesmo nossos, por exemplo, nossos caminhões de mineração daqueles super grandes. Agora, até caminhões de mineração estão sendo substituídos por modelos elétricos. Então, a China é o país mais forte e resiliente do mundo, capaz de lidar com impactos como o aumento repentino do preço do petróleo e assim por diante. Então, também não posso deixar de dizer que nós nos preparamos muito cedo para o armazenamento de petróleo bruto e também do nosso óleo combustível. Então, basicamente, o preço da nossa gasolina aumentou menos de 10% desde que a guerra começou. Então, há oferta suficiente. Você pode comprar o quanto quiser. Então, é muito diferente daqueles países que foram impactados. Na verdade, esses países foram impactados primeiro, especialmente alguns países em desenvolvimento do sul global, no sul da Ásia, como o Sri Lanka, e alguns do sudeste asiático. Veja que eles estão na fila para abastecer com óleo e combustíveis. E também, em segundo lugar, são a Europa e os Estados Unidos. Eles sofrem com o forte aumento dos preços da energia. Então, eu acho que a mídia ocidental está contando uma mentira para o seu público, uma mentira total de que a China será atingida por essa crise energética criada artificialmente. Essa é a primeira coisa. E também eu deveria explicar um pouco sobre a pressão econômica interna na China. Na verdade, eu acho que isso não tem nada a ver com assuntos externos, seja questões geopolíticas ou ameaças de tarifas dos Estados Unidos. A guerra tarifária entre os Estados Unidos e a China atingiu um certo tipo de equilíbrio desde o início do ano passado. Então, na minha opinião, a pressão interna na economia da China é, na verdade, direcionada, causada pelo excesso, como posso dizer, pelo desenvolvimento excessivo da produtividade na China. Nós temos demais disso. E como posso dizer que nós fabricamos tudo, todos os bens industriais na China? Então, quero dizer, o custo é tão baixo e o preço é muito barato. Então, às vezes, há competição excessiva. E não é porque o nosso mercado interno é fraco. Não.
Na verdade, se você for à China, vai notar que o padrão de vida dos chineses comuns, considerando nossos preços, é muito alto. É só porque o consumo humano é limitado. Eu não consigo consumir, por exemplo, 100 pães por dia. E também do lado da construção, para o nosso investimento em infraestrutura, isso, é claro, vai absorver muito da produtividade das famílias, mas a infraestrutura da China, de certa forma, está saturada. Nas nossas províncias do oeste já temos estradas suficientes. Nós já temos, por exemplo, energia eólica suficiente para as minas. Ok, temos painéis solares demais instalados no chão em todos os prédios, em todas as fábricas novas, você sabe, nos telhados. Então, precisamos encontrar um novo lugar para equilibrar essa capacidade industrial tão forte. Então, é claro, já faz tempo que eu proponho que a China deveria se integrar ao sul global e criar uma moeda sem depender do dólar ou do euro. Então, é a circulação da nossa moeda chinesa junto com as moedas locais para criar uma nova circulação econômica e estabelecer um novo equilíbrio. Então, essa é a minha opinião sobre a situação econômica interna da China. Então, não tem nada, não pode ser ameaçada por nenhuma ação política dos Estados Unidos. Então, devo dizer que nos últimos meses, nós chineses testemunhamos através da mídia ocidental muitos aspectos repugnantes de certos políticos ocidentais, especialmente americanos. Isso nos deixou ao mesmo tempo irritados e divertidos. Então, estamos vendo que alguns desses políticos ocidentais acreditam abertamente que a chamada estratégia de enfraquecimento gradual poderia destruir a China. E isso parece, sabe, ficamos muito surpresos ao ver que eles podem anunciar publicamente que esse é o verdadeiro desejo deles. E usar uma palavra que nossos altos funcionários de relações exteriores disseram na negociação entre China e Estados Unidos no Alasca em 2021. Antes, imaginávamos que alguns americanos eram bons demais, sabe? Mulheres como Mojili Xangai, Taihan. Então, essa é a nossa atitude em relação à situação de hoje. Sim, obrigado. Entendi. Então a pergunta é: quem precisa de quem na China? A resposta é muito clara, simples, clara. Trump precisa de um espetáculo em Pequim, mas não acho que ele terá essa oportunidade em Pequim. Especialmente após a recente visita do primeiro-ministro, desculpa, do ministro das Relações Exteriores do Irã. Sim, 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 ele veio no momento certo, devo dizer. É um exercício. A China expressou um apoio muito forte ao Irã, pelo menos verbalmente. Sim, nós sabemos a lógica de quem invade quem primeiro, é muito óbvio que é isso. Os Estados Unidos e Israel lançaram essa invasão injusta, bombardearam cidades e escolas iranianas e mataram pessoas inocentes. Ok, não só líderes nacionais, mas também garotas inocentes e professores. Então, quem invade quem? O fato é óbvio. Então, nós, chineses, temos um princípio muito simples. Nós vamos direto ao ponto dos acontecimentos. Ok. Quem fez isso primeiro? Quem fez as coisas erradas primeiro? Então, isso é muito chinês. Nosso princípio chinês é muito claro. Então, na sua opinião, para a China, para a elite dirigente chinesa, para a vida política chinesa, a cúpula entre Donald Trump e Xi Jinping não é o chamado evento do ano. Não é. Não, não é. Não é. Na verdade, devo dizer que o status de hegemonia dos Estados Unidos foi realmente impulsionado nos últimos 2 meses. Então, se eu disser que antes de 28 de fevereiro, antes da guerra de invasão começar, talvez a sociedade chinesa ainda pudesse ver que essa visita poderia ser muito importante no ano. Mas depois desses 2 meses, nós não achamos que isso tenha muito significado, porque todas as promessas, todos os chamados acordos feitos por Trump não têm significado. Podemos ver que ele pode mudar de ideia da noite para o dia. E qual é o valor, ou qual é o valor diplomático ou valor realista para uma promessa tão vazia? Porque ele pode mudar isso, e ele pode até mentir para fazer um show, assim como fez durante a chamada negociação entre os Estados Unidos e o Irã. Nossa impressão chinesa é que o Irã é muito sério ao negociar.
Então, a abordagem que eles fazem e também os termos que oferecem são muito razoáveis, e isso pode ser compreendido do lado iraniano. E para os Estados Unidos, para Trump, especialmente Trump, ok, essa pessoa, ele está realmente usando táticas empresariais muito imediatistas e especulativas na geopolítica global. Isso é realmente muito prejudicial para os Estados Unidos como hegemonia. Então, porque isso faz com que esse país seja visto como pouco sério e pouco confiável. Então, ninguém vai acreditar na eficácia do acordo, como eles afirmam. E isso ainda continua. Ele pode mudar 100% de uma noite para outra e então, na noite seguinte, muda de novo. Então, com um cara assim, ninguém vai levar isso a sério. Ok, obrigada. Vamos olhar para essa cúpula sob a ótica do BRICS. A China tem defendido a digitalização dos BRICS e sistemas alternativos de pagamento há anos. Se Trump e Xi Jinping fecharem um acordo bilateral sobre comércio ou tecnologia, isso aumenta a urgência para que os BRICS construam uma infraestrutura financeira paralela? Ou isso alivia temporariamente a pressão, fazendo com que os novos membros dos BRICS se perguntem se estão sendo usados como moeda de troca em vez de serem tratados como iguais? How do you think? Primeiramente, acho que não é provável que haja um acordo verdadeiro, porque a sociedade chinesa, no nosso mundo chinês, percebe bem que tipo de pessoa Trump é. Então, qualquer acordo feito amanhã pode não valer nada, então ele pode falar qualquer coisa. Ok, isso é o primeiro ponto sobre a perspectiva da visita dele. E sobre as questões de moeda, quero dizer, questões de infraestrutura financeira, acho que posso comentar sobre 3 perspectivas. A primeira é que sobre a questão da moeda, bem, acho que talvez eu deva falar um pouco sobre o processo de uso internacional do yuan chinês ou renminbi. Então, é muito óbvio, até mesmo dentro da China, podemos perceber isso tanto no círculo político quanto no círculo da mídia, que o uso internacional ou o incentivo ao uso do yuan chinês para nossos assuntos no exterior está claramente acelerado em 2026 neste ano. Se estamos falando do ano passado, foi especialmente depois de abril do ano passado, quando Trump iniciou o chamado Dia da Libertação e lançou a guerra comercial contra todos os países do mundo. Como dizer que alguns dos nossos métodos para revidar contra ele é começar a acelerar o uso internacional da moeda chinesa. Agora, hoje isso chegou a um estágio de discussão aberta e apoio aberto de políticas. Por exemplo, a formulação sobre a internacionalização do yuan chinês mudou. No nosso caso, chamamos de 15º Plano Quinquenal. Então, se passar de algo como apoia cautelosamente para apoia ou incentiva o uso do yuan chinês, a alteração dos termos em nosso documento de políticas é muito importante. A segunda é que, se você percebeu, há uma nova lei chinesa que entrou em vigor, chamada de Lei Anti-Sanções Estrangeiras. Ela é muito, muito importante. E muito em breve, pouco antes de Trump vir para a China, haverá, como posso dizer, uma nova sanção contra 5 refinarias de petróleo chinesas. E colocando-as no mais alto nível de sanções, conforme a lista dos Estados Unidos pela OFAC. Então é assim que funciona. Se eu não estiver enganada, Sim, dizem que já incorporaram o petróleo iraniano e afins. E uma das refinarias de petróleo é uma das maiores refinarias privadas da China. É muito importante. É um grande grupo no norte da China. Então, imediatamente, a China lança medidas específicas dizendo que ninguém, nem dentro nem fora da China, deve implementar ou executar a ordem de sanção dos Estados Unidos. Isso é basicamente uma confrontação. Então, talvez você possa perceber que até mesmo na mídia ocidental, em veículos financeiros como a Bloomberg, isso está sendo discutido. Isso é muito, muito sério e é um evento marcante nas sanções e antissanções entre os Estados Unidos e outros países. E eu acho que talvez eu deva dizer que é até mesmo
Quero dizer, talvez exceto o caso da Rússia, é o primeiro grande caso em que uma superpotência confronta diretamente os Estados Unidos em questões de sanções financeiras. Ah, Yeah. Alguém que se permitiu desobedecer aos Estados Unidos. sim, então eu acho que esses eventos vão acelerar essa desdolarização, porque precisamos nos afastar, porque essas sanções são implementadas por meio de uma infraestrutura financeira dominada pelo Ocidente, como o sistema SWIFT. Ok, então para superar isso, naturalmente precisamos de algum sistema alternativo. Na verdade, dentro da China, percebemos que o CIPS, nosso sistema oficial, está acelerando o uso. Claro, devo dizer que antes do ano passado, o CIPS, porque ele foi projetado e costumava ser controlado ou operado por algumas das seções pró-ocidente da burocracia chinesa. Então, algumas partes do CIPS se sobrepõem ao sistema SWIFT e assim por diante, mas nós definitivamente temos uma alternativa. E eu acredito que com esse tipo de confronto, como no caso do refugiado chinês do petróleo refinado, finalmente o CIPS vai se tornar cada vez mais independente do sistema SWIFT, e isso é incentivado e até mesmo ordenado pelas autoridades chinesas. Então eu acho que sobre duas questões. Uma é o yuan chinês, a outra é, como posso dizer, as questões de infraestrutura financeira, que haverá alguns novos movimentos ou sinais de associação por parte da China. Essa é a minha previsão. E para a infraestrutura financeira dos BRICS, devo dizer que há um novo pensamento ou uma nova proposta por parte dos pensadores dos BRICS. Como, por exemplo, um brasileiro, ele vem de partidos de esquerda e já foi representante do FMI pelo Brasil, o economista Paulo Badista. Eu acho que desde o inverno de 2025, ele propôs uma ideia de unidades de liquidação entre os BRICS. Eu diria que ainda é um pensamento idealista. Ele fez algo que realmente discutiu comigo. E mais recentemente, ele publicou um artigo buscando conselhos de muitos dos membros do BRICS. Grandes pensadores, comunidade, e até mesmo alguns, como posso dizer, eu diria franceses, pensadores ocidentais muito amigáveis como Jeffrey Sachs. Então eu acho que é razoável e, na verdade, é viável, pelo menos como um teste. Então, na verdade, eu recomendo a ele que talvez o Reino Unido... Paulo Badista deveria ir ao novo Banco de Desenvolvimento em Xangai e conversar com, por exemplo, Lady do SEV, o governo, Lady do SEV, para criar uma estrutura especialmente projetada para emitir essas unidades de liquidação. E então fazer um teste, exatamente como o que Keynes propôs nas cúpulas entre Grã-Bretanha e Estados Unidos em 1944, talvez funcione, talvez não funcione, mas pelo menos é um sistema mais justo e melhor do que o sistema de hegemonia do dólar. Então essas são as minhas opiniões. E também para os novos membros do BRICS, devo dizer que posso garantir, pelo menos do lado da China, nós nunca pensamos que outros países, especialmente aqueles que, geralmente porque os novos membros do BRICS normalmente são o que chamamos de países de grande porte, países em desenvolvimento, nós nunca tratamos eles como chamados instrumentos de pressão nos jogos entre os Estados Unidos e a China. Nunca. Sempre os tratamos como iguais. Como iguais? Sim. Como iguais. Deixe-me te interromper aqui porque eu gostaria de falar sobre os novos países que agora fazem parte do BRICS. Então, recentemente, Etiópia, Egito, Emirados Árabes Unidos, Irã e outros. Você disse que a visita de Trump à China não é um evento do ano. Mas se a cúpula produzir acordos que sirvam principalmente aos interesses bilaterais entre Estados Unidos e China, como você tranquiliza esses novos parceiros de que o BRICS não está se tornando um G2 com outros apenas como espectadores? Então, quais mecanismos concretos podem garantir que os membros menores, mesmo sendo iguais, realmente influenciem a próxima ordem financeira? Acho que, antes de tudo, o BRICS não inclui os Estados Unidos, então nunca será um G2 com os demais como espectadores. Em segundo lugar, se você mencionou esses novos integrantes ou novos membros do BRICS, eu acho que a estrutura dentro do BRICS, especialmente com esses novos membros, na verdade não é
como posso dizer, de membros em pé de igualdade. Com base em uma perspectiva realista, na verdade, a China é o centro, porque a China é o único país que tem uma relação econômica muito forte, pelo menos. Com cada membro, com todos os novos membros, nós temos uma relação econômica forte com a Arábia Saudita, com o Irã, com os Emirados Árabes Unidos, com a Etiópia, com o Egito e com a Indonésia. Mas, por exemplo, entre a Indonésia e a Etiópia, eles têm uma relação econômica muito forte? Não. Ou relações políticas? Não. Então, baseado no realismo, que, como posso dizer, admite que a China é, e esse país formou um tipo de relação que eu chamo de modelo de centro e raios. Sabe, raio de roda, há um centro e é como uma estrela. Então, cada um deles está conectado. Essa é a composição do BRICS, especialmente dos novos membros que chamo de potências médias entre países em desenvolvimento. E atualmente, na verdade, falando apenas desses países, por exemplo, Etiópia, Indonésia, Irã, claro, todo mundo sabe que o Irã passou por tempos difíceis. Então, mesmo esses países que não estão em guerra, mas em uma situação pacífica, ainda estão enfrentando desafios. E esses desafios, às vezes, estão relacionados, por exemplo, à questão da moeda, à questão da dívida, ao investimento interno e aos desequilíbrios comerciais. Muitos deles estão relacionados à China. E também isso está realmente relacionado ao futuro da China, porque eu digo que a capacidade produtiva da China é tão forte que precisamos de um novo equilíbrio econômico, precisamos de uma nova situação econômica. E esses, eu chamo de potências médias dos países em desenvolvimento, na verdade, os principais pioneiros ou países exemplares para construir um modelo para o futuro relacionamento econômico. Então, eu acho que a verdadeira pergunta que devemos fazer é como esses países, da Indonésia à Etiópia, até mesmo ao Irã, OCAI, Arábia Saudita, que tipo de relações econômicas com a China devem ser formadas para resolver seus respectivos problemas em suas economias domésticas? Por exemplo, a Indonésia está enfrentando desafios com as ferrovias de alta velocidade, esse problema. Como resolver isso? Tenho uma solução. O tema está sendo muito debatido na Indonésia e também como usar melhor seus recursos de níquel para gerar mais progresso ou um modelo de desenvolvimento econômico melhor com a China, porque a China é o país específico que torna valiosos os recursos de níquel do país e tornar a economia da Indonésia próspera na última década. Para a Etiópia, talvez o desafio seja mais sério. É assim que se lida com a escassez de moeda forte, como garantir a importação de alimentos, grãos, fertilizantes, combustível. E como usar seus recursos em energia hidrelétrica para transformar a economia em uma economia movida à eletricidade? Claro, tecnicamente isso precisa vir para a China, que já foi o principal investidor e maior fornecedor de empréstimos estrangeiros para a Etiópia. Os mecanismos têm alguns problemas e precisamos resolvê-los. Então, minha ideia é muito clara. Para esses novos membros do BRICS, devemos fazer a pergunta certa, a pergunta realmente importante, as questões essenciais, as perguntas fundamentais e resolvê-las uma por uma. E eu acho que é isso que Cada país tem sua principal pergunta. É? Você quer dizer fazer uma única pergunta para cada país? Sim, sim, sim. Cada país, eles deveriam ter a sua própria, como posso dizer, forma de encontrar uma solução para seus próprios desafios. E geralmente para esses desafios a resposta está com a China. Ok, entendi. Para concluir, deixe-me te perguntar algo pessoal. Além das fotos oficiais e das declarações conjuntas, que, claro, virão durante a visita do presidente dos Estados Unidos à China, qual é o indicador tangível ou a mudança de política, a reação do mercado ou o movimento diplomático que você pessoalmente vai observar de perto nas semanas após 15 de maio para julgar se essa cúpula mudou algo,
a trajetória das relações entre Estados Unidos e China ou apenas pausou o drama para o próximo ciclo eleitoral? Eu sei disso. Sim, eu sei disso. Quer dizer, a maioria da mídia vai tentar acompanhar indicadores do mercado financeiro. Se o mercado sobe, por exemplo, os mercados dos Estados Unidos sobem ou caem, quero dizer, bolsas de valores, mercados chineses, mercados asiáticos sobem ou caem, e algumas outras mudanças e outros indicadores financeiros, talvez commodities, talvez futuros, talvez taxa de juros, talvez títulos para mostrar isso. Minha opinião pessoal é diferente, porque não me importo nem dou muita atenção a isso. Porque, por exemplo, eu devo dizer que isso é um fenômeno que surgiu há anos, mas especialmente neste ano. Eu devo dizer que o mercado financeiro é muito míope e eles são pró, aliás, eles defendem a hegemonia financeira. Isso é muito, muito problemático. Se você fala em ganhar dinheiro, tudo bem, pois dinheiro é uma assinatura. Então eu devo admitir que está nas mãos dos Estados Unidos, nas mãos da hegemonia dos Estados Unidos, porque esses são ativos financeiros fictícios. Na verdade, isso só reflete a flutuação, as altas e baixas nesses preços das ações. E o poder majoritário desse sistema está dentro dos Estados Unidos, nas mãos dos Estados Unidos. Então, com o mecanismo de juros, definitivamente esse sistema vai seguir o que Trump está dizendo. Então, você pode dizer que, na verdade, todo mundo sabe que a partir dessa guerra iraniana, dessa invasão ao Irã, que Trump é uma pessoa, o que é inacreditável. Isso pode mudar a qualquer momento. Mas ainda assim, o mercado financeiro é muito míope, é muito, muito especulativo. E eles simplesmente vão seguir as palavras de Trump, só superficialmente. E eu acho que isso, na verdade, tem pouco significado. E também devo admitir que os mercados financeiros chineses também são semelhantes. Porque eu digo que as pessoas da indústria financeira são as mais superficiais, mais míopes, mais pró-Ocidente e mais, como posso dizer, o grupo mais entreguista da China. Então, Você, pessoalmente, o que vai observar? bem, Para ver se algo mudou ou não. eu vou ver, embora eu não tenha muita esperança nisso, se o governo chinês vai fazer alguma promessa, por exemplo, concordamos em comprar alguma coisa, ok, concordamos em fazer algum, quero dizer, acordo na economia real, mas com base na minha experiência, eu acho que houve alguns acordos anunciados, por exemplo, na agricultura, a implementação é outra história. Talvez a China aceite assinar algum acordo com Trump, a pedido do próprio Trump, porque não damos muita importância. Podemos negociar com o Brasil ou conversar com a Rússia. Ok, podemos importar grãos da Rússia, podemos importar grãos do Brasil. Então isso é realmente uma alavancagem. E se o Trump jogar algumas cartas de novo, sabe, e nos deixar irritados, então esse acordo agrícola pode ser encerrado a qualquer momento. Então, para mim, talvez os indicadores de tragédia sejam certos tipos de anúncios políticos, as palavras, ou alguns acordos realmente comuns que o lado chinês anunciou, mas ainda não é certo. E eu não acho que realmente posso ter muita certeza de que haverá uma grande conquista, porque minha estimativa pessoal para esse tipo de reunião talvez até possa ser em forma de uma visita de trabalho. Ok. Não tenho muita esperança na visita de Trump a Pequim. Entendi. Obrigada, John Leon, pela perspectiva chinesa sobre esse não evento do ano. Porque, como você realmente disse, a mídia ocidental está dando força a esse evento futuro. Eu não sei, em toda a mídia que está tentando empurrar essa narrativa de que Trump vai para Pequim. Bem, queridos amigos, como eu disse no começo, na introdução, Lian será o novo rosto e voz do nosso canal para trazer essa perspectiva ao nosso público. A visão chinesa sobre a trajetória dos BRICS. Então vamos concluir essa entrevista interessante com uma pergunta simples, a última. Por que você decidiu tentar essa nova experiência no YouTube? Tomei essa decisão ao encontrar um fenômeno interessante. Quando fui convidado para participar de alguns eventos fora da China, percebi que todo mundo está falando sobre a China. Todo mundo.
E, aliás, eles depositam grandes esperanças na China e também em alguns institutos dos BRICS localizados na China, como o Novo Banco de Desenvolvimento. Percebi uma questão muito interessante. Eles não conhecem muito a China. Então, não é só a mídia ocidental que está calculando mal ou interpretando mal a China, mas também esses amigos dos países em desenvolvimento, eles não conhecem muito a China. A China está recebendo amigos de toda parte, de países em desenvolvimento, da Rússia ou de países ocidentais. Venham e vejam por si mesmos. Mas ainda assim, eles precisam de algum tipo de comunicação mútua. E devido à barreira do idioma, honestamente, a barreira do idioma é um grande obstáculo para nossos amigos estrangeiros aprenderem com a China. Então, ao mesmo tempo, eu consigo falar com mais precisão. China, porque eu pessoalmente vivi muitas coisas nas últimas décadas na China, incluindo o nosso aumento de produtividade. Eu tenho repetido isso sobre as histórias da indústria, manufatura, produtividade e a economia real na China, porque eu sou uma das pessoas de dentro do Made in China 2025. Essa é uma política que foi lançada há mais de 10 anos. Eu estava dentro do escritório de Winnipeg. E por causa dessa experiência única, eu conheço muitas empresas ou indústrias chinesas típicas e como elas evoluíram nos últimos 10 anos. E também eu sou muito familiarizado com a história contemporânea chinesa e com o mecanismo de desenvolvimento da China. Eu conheço muitas pessoas, incluindo pessoas de países em desenvolvimento e da Rússia, que têm curiosidade sobre como a China consegue, por exemplo, realizar megaprojetos, como a China consegue se desenvolver tão rapidamente. Que tipo de segredo monetário ou mecanismo a China usa? Ok, como será a evolução desse mecanismo no futuro? Então, eu acho que isso pode trazer as respostas e apresentar uma narrativa histórica única sobre o que é a China. Por isso, bem, conversei com alguns amigos e eles disseram: ok, vamos fazer um programa específico ou, como posso dizer, um projeto sobre a China. Então, vamos, por exemplo, eu vou chamar de On China ou On China and the World. Então, eu ficarei honrado em ser o narrador dessa série de programas. Muito obrigada e estamos muito felizes em tê-lo conosco. Uma de nós, parte da nossa equipe, somos sortudos por tê-la conosco. E assim como você, nossos seguidores, nossos ouvintes, nossos espectadores, vocês têm sorte de conhecer melhor a China, a economia chinesa, a cultura chinesa sob a perspectiva chinesa. Muito obrigada pela sua visão e até a próxima. Obrigada, até logo. Obrigado, até a próxima.